Nesta emocionante jornada documental, adentramos o mundo das estradas mais perigosas e desafiadoras do planeta. De trilhas vertiginosas nas montanhas geladas dos Andes a estradas cortadas na encosta de precipícios na Índia, esta série leva os espectadores a locais remotos e extremos onde a coragem dos motoristas é posta à prova a cada curva. Estrada Passage do Góis. O Passage do Góis é uma estrada única e notoriamente perigosa localizada na costa oeste da França, na região da Vendée. O que a torna tão perigosa e única é o fato de que ela só é acessível durante a maré baixa. Durante a maré alta, grande parte da estrada fica submersa sob as águas do Atlântico, tornando-se intransitável. Aqui estão alguns dos perigos associados ao Passage do Góis. Inundações súbitas. O maior perigo do Passage do Góis é, sem dúvida, o risco de inundações súbitas. Quando a maré começa a subir, a estrada fica rapidamente submersa sob as águas do mar. Isso significa que os motoristas que não conseguem atravessar a estrada a tempo podem ficar presos no meio do caminho, com água subindo ao redor de seus veículos. Condições escorregadias. A estrada é coberta por uma fina camada de algas e lodo, o que a torna extremamente escorregadia, mesmo quando não está submersa. Isso pode ser particularmente perigoso para os motoristas que não estão familiarizados com a estrada. Maré rápida. A maré sobe na região com uma velocidade notável, o que significa que o tempo para atravessar a estrada é limitado. A janela de oportunidade para atravessar o Passage do Góis durante a maré baixa é curta e requer planejamento cuidadoso. Nevoeiro. Além das ameaças naturais da maré alta, o nevoeiro pode tornar a travessia ainda mais perigosa, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de acidentes. Isolamento. Quando a maré sobe e a estrada fica submersa, a ilha de Noirmoutier, para a qual o Passage do Góis leva, fica temporariamente isolada do continente. Isso pode causar inconvenientes para os moradores e visitantes que dependem da estrada para acesso. Passo dello Selvio, localizado nos Alpes italianos. O Passo dello Selvio, localizado nos Alpes italianos, é amplamente considerado como uma das estradas mais desafiadoras e perigosas do mundo. Aqui estão alguns dos perigos associados a esta famosa rota de montanha. Altitude e topografia. O Passo dello Selvio está situado a uma altitude elevada, com muitos trechos da estrada situados a mais de 2.700 metros acima do nível do mar. A altitude extrema, juntamente com a topografia montanhosa, pode criar condições climáticas imprevisíveis, incluindo neve, gelo e temperaturas extremamente baixas. Curvas fechadas. A estrada possui uma série impressionante de curvas acentuadas e fechadas. São 48 curvas de um lado e 36 do outro, totalizando 84 curvas em zigue-zague, o que exige habilidades de direção precisas e atenção constante dos motoristas. Declives íngremes. Além das curvas, o Passo dello Selvio apresenta declives íngremes, com alguns trechos de inclinação superior a 12%. Isso pode ser particularmente desafiador para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Condições climáticas imprevisíveis. O clima na região pode mudar rapidamente, tornando-se perigoso para os motoristas. Durante o inverno, a estrada pode estar coberta de neve e gelo, enquanto no verão, as chuvas torrenciais podem criar condições escorregadias e avalanches de pedras das encostas. Tráfego denso. O Passo dello Selvio é uma rota popular para ciclistas e motociclistas, atraindo entusiastas de todo o mundo. Isso pode levar a um tráfego denso e a uma mistura de veículos lentos e rápidos na estrada, o que exige atenção extra dos motoristas. Exaustão e desconforto. A travessia do Passo dello Selvio pode ser fisicamente exaustiva devido à altitude, às curvas e aos declives. Os motoristas podem ficar sujeitos ao cansaço e à falta de oxigênio em altitudes mais elevadas. Barreiras de proteção limitadas. Em algumas partes da estrada, as barreiras de proteção são limitadas ou inexistentes. Isso significa que, em caso de acidente, há um risco maior de veículos caírem nas encostas íngremes. Estrada de Guolian, localizada na província de Henan, na China. A Estrada de Guolian, localizada na província de Henan, na China, é uma das estradas mais perigosas e espetaculares do mundo. Ela é única por várias razões, mas também apresenta riscos significativos para os motoristas.
Aqui estão alguns dos perigos associados a esta estrada incrivelmente desafiadora. Escavação nas montanhas. Uma característica única da estrada de Golian é que grande parte dela foi escavada diretamente nas montanhas de calcário que cercam a região. Isso resulta em trechos estreitos e íngremes, com a estrada apoiada por estruturas rudimentares de concreto e passagens esculpidas na rocha. Estreiteza. A estrada é extremamente estreita em muitos pontos, com espaço suficiente para apenas um veículo passar de cada vez. Isso torna os encontros com outros veículos, especialmente caminhões maiores, perigosos e desafiadores. Curvas e declives acentuados. A estrada de Golian serpenteia pelas montanhas, apresentando curvas acentuadas e declives íngremes. Os motoristas precisam ter habilidades avançadas de direção para navegar com segurança por esses trechos sinuosos. Falta de guarda-corpos. Em muitas partes da estrada, não há guarda-corpos ou barreiras de proteção para evitar quedas na encosta. Isso aumenta significativamente o risco de acidentes fatais em caso de erro do motorista. Condições climáticas extremas. A região onde a estrada de Golian está localizada é propensa a condições climáticas extremas, incluindo nevoeiro, chuvas torrenciais e até mesmo neve durante o inverno. Essas condições podem tornar a estrada ainda mais perigosa e escorregadia. Tráfego denso. A estrada atrai muitos turistas e viajantes aventureiros, o que pode resultar em tráfego denso e congestionamentos em trechos estreitos. Isso exige paciência e atenção dos motoristas. Limitações de segurança. Devido à natureza remota e desafiadora da estrada, as instalações de segurança, como postos de socorro e serviços de emergência, podem ser limitados ou inexistentes em alguns trechos. Caminho de las Yungas, na Bolívia. A Estrada da Morte, também conhecida como Caminho de las Yungas na Bolívia, é uma das estradas mais perigosas e mortais do mundo. Ela se estende de La Paz até Coroico, na região de Yungas, e é famosa por suas condições perigosas. Aqui estão alguns dos perigos associados a essa estrada. Estreiteza e falta de barreiras de proteção. A Estrada da Morte é estreita e muitas vezes não possui barreiras de proteção ao longo dos trechos que cortam penhascos e encostas íngremes. Isso aumenta significativamente o risco de veículos saírem da estrada e caírem nas profundezas. Erosão e deslizamentos de terra. A região de Yungas é suscetível a erosão e deslizamentos de terra, especialmente durante a estação chuvosa. Isso pode causar o desmoronamento de trechos da estrada, tornando-a ainda mais perigosa. Condições climáticas variáveis. A Estrada da Morte atravessa diferentes zonas climáticas, desde as altas montanhas até as florestas tropicais. As condições climáticas podem mudar rapidamente, criando neblina, chuvas torrenciais e nevoeiro que afetam a visibilidade e a aderência da estrada. Tráfego pesado. A estrada é compartilhada por veículos motorizados, ciclistas e caminhantes, o que pode resultar em tráfego denso e encontros perigosos em trechos estreitos. Curvas acentuadas e descidas íngremes. A Estrada da Morte é famosa por suas curvas acentuadas e descidas íngremes, muitas vezes em locais onde não há espaço para manobras. Isso exige habilidades avançadas de direção para evitar acidentes. Falta de manutenção. Em algumas partes, a estrada pode estar em más condições de manutenção, com buracos, pedras soltas e outros obstáculos que tornam a condução ainda mais desafiadora. Histórico de acidentes fatais. A Estrada da Morte ganhou seu nome trágico devido ao histórico de acidentes fatais. Muitos acidentes graves ocorreram ao longo dos anos, resultando em perdas de vidas humanas. Isolamento. Em algumas partes da estrada, o isolamento geográfico dificulta a obtenção de assistência em caso de acidente ou emergência médica.